Que bênção, merece uma salva de palmas, né, meus irmãos? Quando a gente fala que não é só sobre coisas, é sobre isso aqui. É sobre você ter a sua vida transformada além do seu negócio. É você poder levar para dentro da tua casa. Você poder ter uma família direcionada, alicerçada em Cristo. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Sobre o poder de uma escolha. Nós vivemos um tempo muito difícil no Brasil. Todos nós sabemos, não sabemos? A gente vê a degradação das decisões, das escolhas, a forma como está sendo conduzida o nosso país, a nossa nação, tanto no poder público quanto no poder privado. Nós percebemos que a corrupção, que a maneira com que as pessoas têm conduzido, tem trazido um peso gigantesco, uma destruição, literalmente. O caráter moral do ser humano, ele começou a ser colocado em xeque. Tudo tem sido distorcido e tem sido muito complicado. Aquilo que para nós, há um tempo atrás, era uma abominação, hoje a gente olha e acaba achando normal. Então, há muitas coisas que nós olhávamos lá atrás, a gente tem até acho que um meme que fala, né? Vai ver coisa, né? Então, nós olhávamos lá atrás e pensávamos, puxa, isso aqui acho que nunca vai acontecer. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que isso começou a ser de praxe, algo normal. Escolhas, decisões, e nós fomos vivendo, avançando, e se tornou normal. E quando aquilo que não está debaixo dos princípios, não é aquilo que é um fundamento de estrutura para a nossa vida como ser humano, como família, a tendência é que entre num colapso. E é o que nós estamos vivendo. Então, hoje é mais legal o malandro que passa o outro para trás e conta a história de que se deu bem em cima de alguém, do que alguém que fala, não, eu tomei essa decisão, e fala, não, você é besta, você é burro, você deixou de ganhar, você deixou de ter um benefício. Então, o errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. E isso vem desde lá de trás. Mas existe um porquê disso acontecer. E é nesse texto que eu queria falar um pouquinho, a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse texto e a gente poder ir analisando através desse texto momentos que nós vivemos hoje. E eu queria ler um texto que está em Esdras a respeito de um camarada chamado Zorobabel. Em Esdras, capítulo 2. É um pouquinho longo, mas eu vou lendo aqui e daí a gente vai falando um pouquinho. Diz assim o texto: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, e que está em Judá para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo utensílios, prata, de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. Sesbazar aqui, entenda como Zorobabel. Zorobabel é o nome babilônico que foi colocado, foi trocado dele.
O contexto dessa história é o povo de Israel fazendo escolhas e tomando decisões fora dos princípios e valores morais e principalmente de relação com Deus, que foram afastando o povo de Deus da relação pessoal com Ele. O povo começa a tomar atitudes, a fazer escolhas, a tomar decisões a seu bel prazer. O que nós acabamos de falar. Decisões, escolhas, seja nos seus negócios, seja para com a sua família, seja com os seus relacionamentos, e principalmente na condução da sua vida moral diante de Deus. Resultado, o povo é levado cativo para a Babilônia, pelo rei, é levado cativo e fica no exílio durante 70 anos. Então, 70 anos, o povo, por não fazer boas escolhas, não tomar boas decisões, é levado e fica exilado por 70 anos. Passa-se o exílio, troca-se o rei, Nabucodonosor já não estava mais no poder, assume Ciro, ele é tocado por Deus e ele decide mandar esse povo de volta para Jerusalém, para que o templo do Senhor fosse edificado. A Bíblia fala que ele chama, emite um decreto, e esses homens saem da Babilônia e vão para Jerusalém para que o templo seja edificado. Quem vai à frente? Zorobabel. E ele leva com ele Jesua, que era o sacerdote da época. E ele vai com uma missão a ser cumprida: reconstruir o templo, aonde Deus tinha uma relação pessoal com o povo de Israel. O templo de Salomão tinha sido destruído, o povo levado cativo para a Babilônia, devido ao seu pecado e às suas más escolhas, práticas erradas, fugiu totalmente dos princípios e valores que tinham sido fundamentados e perdem a presença de Deus, assim são levados cativos. Zorobabel aceita o desafio e ele pega cerca de 50 mil pessoas, entre 45 e 50 mil pessoas, é reunido de todo aquele povo que tinha sido levado cativo à Babilônia, e esse povo começa a fazer o caminho de volta, comandados por Zorobabel e Jesua. Zorobabel como governador de Judá e Jesua como sacerdote, já começando um processo que apontaria no futuro para Jesus. Ali tinha alguém que tratava do governo e alguém que tinha uma relação direta com Deus, o sacerdote. Eles retornam e eles vão olhar e veem que as cidades estavam destruídas, que o templo estava queimado e destruído, e a tarefa era muito difícil. Porque além da reconstrução do templo, eles estavam cercados pelos próprios inimigos, que eram terríveis, e que já tinham havido várias e várias guerras, vários e vários confrontos. Então o desafio era muito grande e era muito complexo. Eles retornam e eles vão com o papel de trazer a reconstrução desse templo. O que nós aprendemos, e eu queria começar a compartilhar contigo a respeito desse texto. Todas as vezes que nós somos desafiados a dar um passo diferente daquilo que nós estamos acostumados, exige um esforço diferente, exige uma coragem diferente. Nesse caso, Zorobabel e Jesua foram desafiados a voltar a reconstruir um templo que tinha sido queimado pelos inimigos, e as dificuldades seriam muito grandes. Nós começamos a falar no início da minha fala aqui, das dificuldades que nós vivemos hoje no nosso tempo. Se você parar para pensar e olhar as coisas que vêm acontecendo, você percebe que para você assumir um compromisso diferente, tomar decisões diferentes, uma postura diferente, o desafio é muito grande. Porque você provavelmente vai ter que ir contra a grande maioria.
Porque a grande maioria entende que as decisões e o curso que a vida está tomando, está tudo bem. Então está tudo legal a forma com que a família hoje é tratada e se comporta. Está tudo bem a forma e a maneira que eu conduzo os meus negócios e os meus relacionamentos. Está tudo bem a maneira que eu me comporto até na igreja. Até na igreja. Então nós criamos uma agenda e nessa agenda nós não definimos aquilo que é prioridade. Nós só fazemos para tirar da frente. E como as coisas aparentemente elas estão andando nesse curso, parece que está tudo normal, não nos traz peso. Então a gente vai andando. E Zorobabel entendeu que se ele não tomasse uma decisão que foi fundamental para a reestruturação e recondução do povo para um centro, provavelmente ele não conseguiria. A Bíblia fala que quando o rei Ciro decreta que era para ser edificado o templo, Zorobabel toma uma decisão extraordinária. Antes dele reconstruir o templo, ele toma uma decisão que está lá em Esdras 3, versículo 6. Diz assim o texto: a partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. O decreto qual era? Por Ciro: você vai sair daqui, da Babilônia, você vai ajuntar todos os que foram exilados, e você vai voltar, cada um para a sua cidade, para Judá, e você vai a Jerusalém para edificar o templo. Zorobabel entendeu que se ele apenas voltasse e criasse uma estrutura física, o povo provavelmente, no começo, por emoção, viria, e com o tempo, deixaria de ser novidade. Quando nós reformamos a igreja aqui, é maravilhoso o templo, espetacular. Então a gente entra aqui dentro do nosso templo, é maravilhoso. Só que teve muita oração, muita luta, muito jejum, muita busca, muita lágrima que foi colocado aqui. E Zorobabel entendeu, falou: calma aí, se eu não estabelecer o alicerce correto, provavelmente isso aqui tem hora e tempo para terminar. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi edificar o altar do sacrifício. O altar aonde tinha a presença de Deus e o povo poderia sacrificar e ter restabelecida uma relação com Deus. De nada adiantava ele construir o templo físico, aonde os olhos pudessem ver, mas o coração não tivesse ali transformado. E a Bíblia deixa bem claro que ele faz questão de falar: a partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo. Muitas vezes na nossa vida, a gente acaba construindo coisas, até com a boa intenção, até com um bom desejo. Fala: puxa vida, eu vou construir, eu vou edificar, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, e a intenção é boa. Mas geralmente a gente acaba lançando os nossos alicerces fora do local correto. A gente estabelece os nossos alicerces e constrói para que os olhos possam ver. Muitas vezes não são nem os nossos olhos. Muitas vezes nós somos movidos a dar satisfação às pessoas que geraram uma expectativa em nós.
Muitas vezes nós criamos expectativas em pessoas, em famílias, em alguém que está nos olhando, e nós nos tornamos refém disso. E aí nós perdemos a sensibilidade e acabamos tomando decisões e fazendo escolhas precipitadas, movidos pelo desejo, pela ânsia, às vezes até pela pressão do ambiente que foi criado, por fazer algo acontecer. Quando fazemos dessa forma, a tendência é que tenha prazo de início, mas prazo de caída. Porque nós precisamos entender que as nossas escolhas, elas são responsáveis para nos levar para algum lugar. Desde o momento que você acordou hoje pela manhã, você tomou centenas de decisões. Centenas de escolhas foram feitas. E você, hoje no final do seu dia, você é resultado de cada decisão e de cada escolha que você tomou. A nossa vida, ela é baseada em escolhas. E todas as vezes que nós colocamos as nossas escolhas no lugar errado, da forma errada, mesmo com a intenção correta, a tendência é que nós vamos pagar um preço, às vezes um preço alto. E nós percebemos que a nossa sociedade, ela começa a caminhar a passos largos, devido às suas decisões e às suas escolhas, para um lugar que talvez não tenha volta. E nós, muitas vezes, quando ainda para nós, ainda está legal, está mais ou menos, a gente vira as costas e segue em frente. Sem se preocupar que ao longo do caminho você deixou um monte de cadáver lá para trás. Você matou um monte de gente. Você não teve a preocupação nem a sensibilidade de olhar que a tua decisão, que a tua escolha, que a tua maneira de fundamentar aquilo influenciou naquilo que o teu irmão, que o teu amigo, que o teu sócio, a tua esposa, o teu filho colheu. Não existe como nós tomarmos uma decisão se nós não estivermos fundamentados no local correto e no foco correto. O templo era o objetivo, a missão dada a eles era a reconstrução do templo. Mas Zorobabel e Jesua tiveram a sensibilidade de entender que o templo sem a presença não era nada. O templo sem o coração estar quebrantado, sem o coração estar conectado, e sem você poder colocar à prova diante de Deus o que o teu coração realmente estava pensando e sentindo, provavelmente as nossas escolhas, elas são egoístas. O pastor Elias usa uma frase muito legal, ele fala, todos nós usamos uma máscara, todos, e todos nós temos um interesse próprio, e que é legítimo, mas na medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, e entendendo os princípios e valores que nos fundamentam, e que vão nos impulsionar para um caminho decente, essa máscara ela vai diminuindo, ela vai afinando, e nós conseguimos ser mais in natura. Nós começamos a mostrar que nós temos defeito. E não é errado. Não é errado. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas manias. Todos nós temos. Quer saber dos meus? Senta com André 10 minutos. Rapidinho. Todos nós temos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos. O que Deus, geralmente, de capa a capa da Bíblia, o que Ele pede para nós é sinceridade. Que nós possamos ser sinceros e transparentes diante dEle. Só que nós não conseguimos ser sinceros se nós não tivermos a sensibilidade de entender. Entender o meu irmão, a minha esposa, o próximo passo, a próxima decisão, a próxima escolha. Porque geralmente quando diz respeito a nós, a gente fala, esse cara deixa para lá, o esposo deixa para lá, não sabe mesmo, eu vou fazer sozinho. E a gente vai atropelando. Sinceramente atropelando, mas sem a sensibilidade
para fazer com que a tua sinceridade cause algum efeito positivo. Zorobabel teve a sensibilidade de entender que se ele não conectasse o povo em Deus, o templo só era um detalhe. E a Bíblia fala que eles edificaram, restauraram o altar, e eles sacrificaram, conectaram novamente a relação do povo com Deus. E depois disso, eles lançam os alicerces do templo. Os mais velhos tinham visto com os próprios olhos o tamanho e a grandeza do primeiro templo que foi edificado por Salomão. E quando eles lançam os alicerces do templo, olha o que a Bíblia fala, em Esdras 3, no capítulo 12, diz assim: muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritaram de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Quando eles sacrificam, edificam novamente, reestruturam o altar, eles lançam os alicerces. Uma parte chora, fala, eu esperava mais. Eu achava que esse negócio ia ser melhor. Desse tamaniquinho. Quem não tinha visto ainda, se alegra. Porque perceberam que teriam um lugar para adorar a Deus. Na nossa vida não é diferente. Tem muitas vezes a gente planeja, se esforça, trabalha e chega todo empolgado, né? Aí você compartilha, o cara fala, Ou você conta um projeto, nossa, estou pensando assim, 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 você está todo empolgado, a pessoa fala, desanima. A diferença que está aqui, eu percebo, é que provavelmente os que se alegraram foram os que conectaram o coração a Deus quando o altar foi restaurado. Se você não tiver o teu coração conectado a Deus, nada é bom. Nada é bom. Nem o pequeno, nem o grande, nem o esforço, nem o muito esforço. Tudo passa a ser muito trivial. Quando o nosso coração não está no lugar certo, nada tem cor. Geralmente tudo é mais difícil, e quando não é difícil, a gente torna difícil, porque a gente gosta de fazer o negócio ficar difícil. E o povo, nem todo o povo conseguiu conectar o coração a Deus. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente espera a grandeza das coisas para falar que através daquela grandeza Deus está presente. Quando é algo pequeno, a gente tem vergonha até de compartilhar. Eu lembro que quando eu cheguei em Guarapuava, no início dos anos 90, eu nunca pensei, imaginei, sonhei viver o que eu estou vivendo. Muitos conhecem um pouco da minha história, mas muitos não conhecem. Eu venho de uma família extremamente simples, da extrema miséria. A gente brinca que a gente pulava o portão quando tinha portão para economizar a tranca. Que não tinha nada, malmente tinha para comer uma vez por dia quando tinha comida. E quando eu cheguei em Guarapuava no início dos anos 90, eu comi 3 vezes por dia, eu falei, estou rico. Tomei café, almocei, jantei, falei, nossa, agora eu estou grandão, né? Está maravilhoso. Está maravilhoso. E eu nunca imaginei o que Deus poderia fazer. Mas quando eu cheguei em Guarapuava, uma das primeiras coisas que me atraiu foi quando me convidaram para uma reunião de atletas de Cristo. Eu nem sabia o que era, não tinha nem noção do que ia acontecer. E eu fui para essa reunião. Falaram de Jesus,
falaram do sacrifício da cruz, aquilo me chamou a atenção. Era uma criança, tinha 15 anos ainda, nem 16, ia completar 16 anos. E aquilo chamou a minha atenção. E quando uma irmã me viu ali com o olho arregalado, prestando atenção, ela percebeu e não perdeu a oportunidade. Ela falou, posso falar de Jesus para você? Eu falei, pode. E ela me contou uma historinha desse tamaniquinho. Falou, quando você me falou de Jesus, me falou do plano de salvação, e me falou, olha só, Fábio, quando você vai para uma casa nova, qual é a primeira coisa que você faz? Eu falei, eu coloco mobília dentro e caio para dentro. Ela falou, não. Primeiro você limpa. Tira teia de aranha, tira tudo. Limpa, deixa ela limpinha. Aí depois você vai colocando cada móvel no seu devido lugar. Falou, é exatamente o que Jesus faz. Ele limpa a casa e a melhor notícia é que Ele mesmo coloca a mobília. E pode ter certeza que é a melhor possível. E Ele não coloca nada que não precisa. Sabe aqueles cacarecos que você compra lá e pendura, nunca usa? Hashtag fica a dica, minha esposa. Ele coloca só aquilo que precisa ser usado. Aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu quero esse negócio para mim. E naquele dia, a minha vida foi edificada em Cristo. Eu me fundamentei naquela rocha. Foi tudo maravilha a partir dali? Não. Foi terrível. Dificuldade atrás de dificuldade. Nós acabamos de fazer com a Andréia 27 anos de casado. 27 anos, vê se não é... Aqui não, né, Rafita? 27 anos de casado, 28 que nós estamos juntos. Dificuldade tremenda, gente. Difícil, muito difícil. Juntava tudo que podia ali e tal. Nós conseguimos uma vez com a Andréia juntar todo o dinheiro que nós pudemos na vida. Juntamos dinheiro, pegamos na época casa de pré-moldado. Fizemos uma baita uma casa, 5x8, 40 metros quadrados. E fazíamos plano para pegar o tanque de pedra que a Andréia tinha, e nós cobrimos aquele tanque para ela não pegar sol, porque ela lavava a roupa ali. E ficávamos maravilhados com aquilo. A Andréia pegava uma lista de compra, ia para o mercado, ela só ia fazendo X, que não dava. A ponto de chegar e falar, o sabonete ou o sabão? Ela pegava o sabão, porque o sabão lavava a roupa. E como nós tínhamos 2, 3 trocas de roupa, eu e o Emanuel 2 fraldas, então dava para lavar roupa e tomar banho. Então comprava o sabão. E fica a dica, mulheres, o sabão não é bom para a cabeça, para o cabelo, tá bom? A Andréia fez o teste, não deu certo. E cristão. E eu fazia a reunião de Atletas de Cristo, ganhava gente para Jesus, tal, e nessa dificuldade. E não foi pouco, foram muitas e muitas e muitas vezes. A Andréia falava assim, não estou com fome. Era a mentira dela. É que nós só tinha dinheiro para comprar 2 pães, e ela me deixava comer 1 pão e meio para ir treinar, ela comia só meio. Eu nunca comi tanto bolinho da chuva na minha vida com chá de capim-limão. Porque nós tínhamos dinheiro para comprar o sal, o trigo, e tinha uma toceira de capim-limão no quintal. Porque nós tínhamos que comprar o leite para o Emanuel. Vida difícil. Mas o que nos fundamentava? Nós nunca saímos da rocha. Essa é a diferença. A diferença não está naquilo que os olhos veem. A diferença está naquilo que Deus fez dentro de nós. Essa é a grande diferença. Eu lembro que passaram-se os anos, e nós estávamos em Valinhos, e nós tínhamos comprado uma casa. E a casa era muito bonita, nós temos ela até hoje lá em Valinhos. E eu lembro que eu comprei os móveis de um irmão, que eu tinha pego carona uma vez com ele, de São Paulo ao Rio de Janeiro, de caminhão, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, eu fui de carona com ele para o Rio de Janeiro. E ele foi montar a casa de um cara na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu fui de carona. E eu falei para ele, quando eu cheguei nesse apartamento da Barra da Tijuca, falei, nossa, um dia você vai montar a minha casa. Ele riu, brincou, e depois eu contratei ele para montar os móveis da minha casa. E ele contou para os funcionários, mais ou menos, algumas experiências que nós tivemos com a Andréia, e eu lembro que a Andréia estava varrendo, com a vassoura assim, varrendo
o pó das montagens dos móveis, e eu percebi que ele queria falar alguma coisa comigo. Sabe quando a pessoa está rodando, doida para falar alguma coisa com você? E eu lembro que eu dei a deixa para ele poder falar o que ele queria. E ele falou assim: seu Fábio, como Deus é bom na sua vida, né? E olhou assim para casa. E a Andréia estava varrendo. A Andréia parou. Eu tenho até a foto, eu tirei a foto para não esquecer desse dia. E a Andréia falou assim para ele, falou: na verdade, tudo que você está vendo não tem nada a ver com a bondade de Deus. Essa mudança de vida que você está vendo, não tem nada a ver. A verdadeira mudança de vida, Ele fez nas nossas vidas há quase 20 anos atrás. Nada vale mais a pena do que andar em Cristo. Fábio, o que tem a ver isso com um empresário, com um negócio? Nós somos formadores de opiniões. Nós temos a capacidade de influenciar pessoas, influenciar ambientes, influenciar mercado. E muitas vezes nós temos pego essa influência e as nossas escolhas, elas não passam do nosso umbigo. E quando lá atrás nós orávamos para criar um ministério aqui, e buscávamos a direção de Deus, e orávamos, não era para falar como nós vamos ganhar mais dinheiro. Era como eu faço para servir as pessoas que precisam, para que elas possam olhar para mim e falar: nossa, Deus é bom. Nós somos a manifestação prática daquilo que Cristo quer que nós sejamos. A bênção não está em eu ser algo. A bênção, eu poderia aqui vir e falar para vocês: puxa vida, olha só, eu saí lá dos Cunha, e aconteceu isso, e hoje eu tenho isso, eu tenho assim. Eu teria um monte de conta para contar, de história para contar para vocês. Mas não é o que me fundamenta. O que me fundamenta é Cristo. Ele é o motivo e a razão da minha existência. Não existe outro motivo. E tudo que eu tenho, sou, vier a ter e ser, é para Ele, por Ele. Sempre será dessa forma. E nós não conseguimos mudar uma sociedade, nós não conseguimos mudar uma comunidade, se nós não restabelecermos em nós um coração curado. Se nós não colocarmos os nossos fundamentos no lugar correto, vai ser só aquilo que os olhos veem. A maior bênção não é quando alguém olha para você e vê a sua vida transformada, e você num bom negócio, num bom carro, numa boa casa, o seu negócio. Não é isso. É quando as pessoas podem olhar e ver que através de você coisas estão acontecendo. Eu creio que Deus está transformando a cidade de Guarapuava. Eu creio nisso. E eu creio que Deus está levantando empresários que vão crescer, que vão prosperar, que vão ser os maiores do Brasil. Eu creio. Mas não adianta você ter tudo isso se você primeiro não edificar, não reconstruir o teu altar. Se o teu coração, se a tua mente não estiver focado, se os teus pés não estiverem alicerçados, para que você possa tomar boas decisões, fazer boas escolhas, provavelmente você vai correr para edificar o templo, esquecendo que se você não edificar o altar, você não conecta o teu coração com Deus e tem prazo de validade. E é o que tem acontecido. Às vezes, infelizmente, às vezes até na igreja. Porque nós amamos dar o testemunho daquilo que Deus fez em nós. Mas nós não damos importância para aquilo que Deus faz através de nós. Porque às vezes o que Ele faz através de nós dá vergonha. Dá vergonha. Se nós olharmos para trás, a gente vai lembrar que nós já tivemos um lugar talvez pior que a gente está hoje. Mas a gente não dá valor para isso, porque a gente está sempre pensando no futuro. A gente está sempre pensando em ter mais. Eu vou me garantir, e depois que eu me garantir, eu vou e faço pelos outros. Daí eu me salvo. Ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a cesta básica para alguém levar para a casa de alguém que precisa. Daí eu cumpro
um papel legal diante da igreja, um papel legal diante de Deus, está tudo certo. Mas eu não vou lá. Porque vai que eu chego lá e percebo que além de uma cesta básica, ela precisa de mais coisas. Daí vou ter que fazer mais coisas, eu não quero. Então nós sempre estamos fazendo pelos outros o mínimo. Sempre. E estamos reclamando que Deus faz pouco pela gente. O que eu queria te convidar hoje é que você refletisse. Será que eu estou preocupado em apenas construir um templo rapidamente? Porque o templo todo mundo vê. Do que reconstruir ou construir um altar aonde aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, perde o valor diante daquilo que Deus pensa e quer da minha vida? Será que eu estou disposto a tomar uma decisão de fundamentar a minha vida em Cristo e deixar que as minhas decisões, as minhas escolhas sejam as prioridades? O senhor conserta, hein, pastor? Eu queria deixar quatro reflexões para a gente poder ter isso claro com a gente. Onde você está alicerçado determina onde você vai chegar. Onde eu estou alicerçado vai determinar aonde eu chego, quanto eu cresço. Se você não estiver alicerçado no lugar correto, se você não estiver alicerçado aonde você deve estar alicerçado, às vezes vai ser desconfortável, às vezes vão ter dificuldades. Nesse caso aqui, quando eles lançam os alicerces do templo, a Bíblia fala que os mesmos inimigos que estavam cercando eles oferecem ajuda para que o templo fosse edificado junto. E eles até falam, não, nós já sacrificamos para o Deus de vocês, então deixa a gente ajudar. E a Bíblia fala que Zorobabel falou negativo. Deus nos deu isso para nós e nós não vamos nos misturar. Nós vamos cumprir o nosso propósito. Muitas vezes a gente olha para uma oportunidade e se atira para ela. Você nem se preocupa em saber se os princípios e valores que estão do outro lado, eles estão exatamente alinhados com aquilo que você tem como princípios e valores. E aí vem aquela frase, né? Vou perder a oportunidade? Mas deixa eu te falar. Quem vive de oportunidade está muito próximo de se tornar um oportunista. O que você precisa é de uma aliança. E numa aliança envolve sim, mas envolve não também. E nesse caso, Zorobabel e Jesus falaram, não, nós não precisamos de uma oportunidade, porque nós temos uma aliança diante de Deus, e se foi Ele que determinou que isso fosse feito, e assim a gente vai fazer. Será que a gente tem essa disposição? O segundo conselho que eu te dou, tem alguém do seu lado sempre que possa te corrigir, mas que saiba quem você é de verdade, para não correr o risco de você ter uma personalidade dupla. Nós temos um lema na empresa com o Rafa: nós nunca viajamos sozinhos, jamais. Nós nunca fazemos uma reunião sozinho. Sempre tem alguém junto, porque um protege o outro, um dá um bom conselho para o outro. Às vezes o bicho pega, feio, sai faísca, mas no final a gente sai bem, porque nós estamos alicerçados
No mesmo fundamento. Então sempre tem alguém do seu lado que te conheça de verdade e tenha a autoridade de te falar não e de te falar sim. Não traz um bajulador, não. Traz alguém que tenha coragem para te confrontar. Que tenha coragem para te falar, sai que isso aqui vai te levar para o mau caminho. Porque no fundo, a gente sempre sabe para onde está indo. Uma árvore nunca cai na primeira machadada, é sempre de lasquinho em lasquinho. Então a gente tem desculpa para tudo. Queria chamar o pessoal do louvor para que viesse subindo. Terceiro conselho que eu quero dar: nunca traga alguém que não esteja alinhado nos seus princípios e valores. Não traga. Não traga. Porque ali na frente você pode arrumar um grande problema para você. Às vezes a gente está tão atribulado e com um desejo tão grande de fazer as coisas crescerem, evoluírem e tal, e a gente acaba trazendo ou fazendo sociedades, ou fazendo escolhas, que às vezes a gente põe tudo a perder. E nunca esqueça, sempre, em algum momento, nós vamos ter o poder da escolha. Se você deixar passar, já foi, amigão. Então, quando você tiver a condição, tiver no controle, e você puder escolher, faça uma boa escolha. Porque depois que você escolher, não tem como voltar atrás. Ah, mas Deus não perdoa. Deus perdoa, mas a consequência vem, amigão. E às vezes o preço é alto. A Bíblia fala que esse mesmo pessoal aqui que ofereceu ajuda para a reconstrução do templo, quando eles receberam a negativa de Zorobabel, sabe o que eles fizeram? Eles escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, falando: o negócio é o seguinte, esse povo que é briguento, ele já comandou, eles têm um Deus forte, e se você deixar eles crescerem, eles vão tomar conta. Se eu sou você, eu mando parar esse negócio. Porque eles sabiam que uma vez conectados com Deus, ninguém para. Uma vez que o nosso coração, que os nossos princípios e valores estão nele, ninguém te para. Só existe uma barreira moral hoje que permanece: é a igreja. A igreja é a única barreira moral da sociedade. Nunca esqueça disso. Nunca deixe ninguém falar mal da igreja, porque a igreja é de Cristo. É dele. Aqui você vai aprender princípios e valores que vão nortear a tua vida, não para o futuro. Porque o futuro, quando você vive de futuro em futuro, te gera uma ansiedade danada. Porque hoje você tem, amanhã você quer mais, e você nunca para. Mas quando você entender que a sua construção é de uma vida eterna, e não de uma vida apenas futura, tudo passa a fazer sentido. Sabe aquela angústia que você tem com o teu amigo, com o teu irmão que não te pagou, com o teu amigo que te traiu, com a tua esposa que não fez a comida para você, com o teu esposo que não deu o valor que deveria? Quando você para de pensar em futuro e começa a pensar em eternidade, tudo fica mais leve. Porque você já não faz movido a reação, você já não reage por ação de alguém. Você só escolhe, só faz porque é o que você é. Não importa se te respondem mal, não importa se te fazem mal, não importa se te enganam, não importa. Você já não escolhe, não age mais por aquilo que te fazem, você escolhe por aquilo que você se tornou. Porque uma vez que você fundamenta o teu coração em Cristo, já não é sobre os outros, é sobre você e Ele. E a tua decisão, a tua escolha, deixa de ser simplesmente analisada pelo momento e circunstância que você vive, e que vão ter altos e baixos, faz parte da vida. Eu acabei de falar, nós já não tivemos o que comer. Mas as nossas decisões e as nossas escolhas, elas nunca foram fundamentadas naquilo que estavam fazendo. Eu trabalhava e ficava 6 meses sem receber. Todos os jogadores falavam: Fábio, está todo mundo querendo fazer greve.
O que você vai fazer? Eu falei, eu vou treinar. Você recebeu? Não, não recebi. Então por que você vai treinar? Eu falei, vou treinar porque os meus princípios e valores me ensinam que eu tenho que cumprir aquilo que eu assumi de compromisso. E não muda se eles não me pagam. Não muda. Meu filho sempre falava, pai, você é muito besta. As pessoas estão te roubando. Elas estão te enganando. E o que você vai fazer, pai? A minha resposta sempre foi a mesma. Eu falei, Manuel, se eu for a última esperança dessa pessoa de ter um encontro com Cristo, vale a pena. Que leve tudo. Que leve tudo. Nada vale a pena se eu não tenho Cristo. Nada tem sentido na minha vida se eu não tenho Cristo. O último conselho que eu dou: sua conquista, ela não pode se limitar apenas a você, mas que através de você ela cumpre um propósito. Eu estava em Valinhos e a minha vida estava assim maravilhosa em termos de negócio, uma boa casa, Andréia, filha pequeno, um renome no meu meio de trabalho, as pessoas me respeitavam e me respeitam. Financeiramente tudo correndo bem, tudo, não tinha motivo algum. E um dia toca meu telefone e eu, nesse telefonema que não tinha nada a ver com Guarapuava, eu me lembrei de uma palavra que eu tinha recebido. Eu estava orando uma vez com o Klaus. Nós orávamos no Ponto Cristão. Quem lembra do Ponto Cristão? Nós orávamos todos os dias, das 7 às 9. E nessa reunião orávamos eu, o Klaus, o Robert, o William, o Aritana, meu querido amigo Zildo. Nós orávamos. E um dia o Robert falou, Fábio, eu vou te falar um negócio, não sei se faz sentido para você. Deus vai te levar embora de Guarapuava, mas não é definitivo. Ele vai te trazer de volta. Não sei se faz sentido, mas Deus mandou te falar isso. Só que tem um detalhe. Deus me falou o seguinte, Fábio, da maneira que Deus vai te levar embora, não tem nada a ver da forma com que Deus vai te trazer de volta. E eu lembro que nós fomos embora de Guarapuava com a Andréia, porque tinham vendido a nossa casa, sem nós sabermos. Venderam a nossa casa. E nós tivemos meio-dia com a Andréia de sair andando e vender por R$2.000 os móveis que estavam dentro da nossa casinha de 40 metros quadrados. E nós sentamos na calçada que eu tinha sido o pedreiro, o servente pedreiro para construir. E Deus falou de uma forma muito clara para mim e para ela, juntos ali sentados, ali olhando para o nada, pensando o que vai ser de nós. E Deus falou, sai do lugar que limita a visão de vocês. E nós fomos embora. Fomos embora. Passam-se quase 20 anos praticamente, e eu retorno para Guarapuava. Que Deus me falou, volta para Guarapuava. André não queria voltar. Falou, não, tudo que nós passamos lá, eu não vou voltar mais para lá. Eu não quero mais essa vida, tudo que nós passamos. Porque quando eu estava desempregado, sem jogar, a Andréia trabalhava. E ela tinha uma marmita que ela pegava da 3.000. E essa marmita dela, comia eu, ela e o Emanuel. E era a única comida que nós tínhamos. Ela falou, não quero voltar para essa vida. Eu falei, mas Deus falou para voltar para lá. E eu voltei para Guarapuava com a Andréia. Em março, fazia 2 meses que nós estávamos aqui em Guarapuava, eu recebo a ligação 4 horas da manhã do pastor Elias Dantas, falando das famílias ucranianas. E nós recebemos as famílias ucranianas aqui. E eu fui entender de uma forma muito mais clara que não era sobre mim, que a bênção da transformação de Deus
não era simplesmente na minha vida e na vida da Andréia. Tinha algo muito maior. E eu tinha voltado para Guarapuava de uma forma diferente. Mas não para falar o que Deus tinha feito em mim, mas o que Deus estava falando que Ele queria fazer através da minha vida. E a minha oração desde que eu voltei a Guarapuava tem sido: Deus, transforma essa cidade. Muda essa cidade, Deus. Eu não consigo falar com o médico e ouvir dele que tem pessoas que ficam 8 meses, 9 meses, 10 meses na fila de uma consulta oftalmológica e não enxergam. Não porque é algo grave, é porque alguém não atende. Porque as pessoas perderam a sensibilidade. É de ver famílias destruídas e por tão pouco, abrindo mão da esposa, do esposo, os filhos. Eu não posso olhar para famílias que elas estejam aqui dentro, mas os filhos não têm o prazer de estar aqui dentro. Nós não podemos ficar parados achando que isso é normal, cuidando da minha própria vida. Para mim estava tudo tranquilo lá. Estava tudo correndo bem. Mas não é sobre mim. E se não for para cumprir um propósito, não há sentido. E o meu desafio para você é que você coloque um ponto, pensa, Deus, nas reuniões, na minha casa, nos negócios que eu faço, se eu pudesse te levar junto comigo para participar, como o Senhor sairia dessa reunião? Como o Senhor sairia dentro da minha casa? O que o Senhor pensaria da conversa que eu tenho com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo? Nós precisamos trazer o nosso coração para Deus, meu querido. Nós precisamos voltar para o fundamento que vai pavimentar a nossa estrada da eternidade. Se nós continuarmos olhando somente para a estrada do futuro, nós seremos, como tem a pesquisa que foi feita em 2030, a nação com mais casos de depressão do mundo. Nós já somos o terceiro em ansiedade, porque nós perdemos o verdadeiro propósito da vida. Nós colocamos a nossa vida nas coisas e esquecemos as pessoas. Nós não temos mais tempo para as pessoas. E nós não temos mais tempo para as pessoas porque nós perdemos o nosso tempo com Deus. Porque se nós tivéssemos mais tempo com Deus, com certeza absoluta, nós teríamos mais tempo para as pessoas. Porque o que ele fala lá em João é que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não se entregou por coisas, Ele se entregou por vidas. Se coloque em pé, por favor. Feche teus olhos. Queria que você tirasse esse tempo, esse louvor, para você realmente levar o teu coração diante de Deus. A Deus, aonde que eu estou nesse negócio? Aonde meu coração está de verdade? Será que eu perdi o foco? Será que eu... Onde eu estou? Por favor. Feche teus olhos. Fale do teu jeito, porque Deus, Ele vem no nível de entendimento de cada um. Fale com Ele com as tuas palavras. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a
tesouro.